É. Nunca andou de metrô, não? O Flamengo deve ter a estreia do Vinha na partida contra o Boa Vista amanhã. Cadê? Rapidinho vê um hino dele. Vê como é que é aqui. Tá na ponta. Rodou. O Flamengo segue em preparação intensa neste início de temporada. O fim de semana sem jogos foi de muito treino no Ninho do Urubu, de olho na partida contra o Boa Vista nesta terça. O jogo pode marcar a estreia de um dos principais reforços do Flamengo neste início de ano. O lateral Vinha retornou ao clube após acompanhar o nascimento da filha na Itália e está participando normalmente dos treinos. Ele está completamente recuperado de uma lesão que sofreu no joelho direito em dezembro, quando ainda defendia o Sassuolo. O técnico Tite também terá desfalques para a partida. O meia Gerson precisou ser internado por conta de uma infecção renal e ainda não tem previsão de retorno aos treinamentos. Quem também não tem prazo para retornar é o volante Alain. O jogador está com dengue e vai desfalcar o rubro-negro mais uma vez. O atleta é a 10ª contratação mais cara da história do clube e ainda não conseguiu se firmar por conta das sequentes lesões. Em segundo lugar no campeonato, com 18 pontos, o Flamengo só depende de si para reassumir a liderança da competição. E você que colocou outro dia o Vinha como como é que é? Um desfalque. Agora é de verdade, mas não é. É um reforço, né? É. Vinha, mas veio. Finalmente, né? E finalmente... Você que inventou isso, E Marco? finalmente, depois de Que horrível, meses, gente. De muitas idas e vindas. anos... E Vinhas. Muitas idas e O vinhas. Vinhas vai ser apresentado daqui a pouco. Nesse momento está acontecendo a coletiva do zagueiro Fabrício Bruno. Muita gente perguntou assim, ué, mas por que a coletiva do Fabrício Bruno? O tema foi a renovação do Fabrício Bruno, né? Ele se diz muito feliz de ter renovado. O Braz falou que foi a contratação mais certa. O Landim também falou da renovação do zagueiro, que é um dos mais regulares, né? Do Flamengo. O Léo Pereira está começando a jogar muito bem agora, mas o Fabrício já joga bem. Não sei se você concorda comigo, Sim. tá? Daqui a pouco tem também a coletiva do Vinha. Ele também tá ali, né, posicionado. Isso tudo é ao vivo, tá, gente? O Fabrício Bruno tá falando agora no Ninho do Urubu. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ele, pra mim, foi o grande nome do Flamengo no ano passado. Sem dúvida. E talvez sem esse cara aqui, o troço podia ter sido pior pro Flamengo. Quando eu falo troço pior, porque o torcedor do Flamengo entra numa temporada, Pedrosa, esperando título. Sim. E não veio. Eles não vieram. Então, isso já é uma catástrofe pro torcedor rubro-negro. Ele chegou nesse patamar, como vocês gostam de dizer, né? E é verdade. E se não fosse esse cara, o negócio poderia ter sido pior, Pedrosa. Independentemente do momento do Flamengo, o Fabrício Bruno manteve seu nível de atuação lá no alto, um dos melhores zagueiros do país, um cara que tem um mental muito forte também, que também chama esse grupo e que até em uma eventualidade ali na lateral direita de não ter um grande apoio, porque o Wesley não é um grande defensor, ele cobriu muitas vezes aquilo ali. Então o Fabrício Bruno, pra mim, é um baita de um zagueiro, o Flamengo acerta muito nessa renovação. Olha que nós temos aqui um dos maiores setoristas, a gente chama assim? Podemos YouTubers. dizer. Como que você gosta de ser chamado? Podemos Rafa? dizer, vale tudo. Vale tudo. Um dos maiores deste país falando de Flamengo. Tô chegando. E ele tem funcionários, não é mesmo? Ele tá aqui agora, mas alguém dele, do Rafa Lamelo, está lá. Quem que tá lá pra gente mandar um beijo pro teu repórter? Joubert Júnior tá lá para fazer as duas coletivas do Fabrício Bruno e também do Matias Vinha. Ele já perguntou que na hora que for ele, que vamos botar aqui, olha aqui, ô Big Boys, raciocina aqui comigo. Que se o Rafa tá aqui e tem alguém do Rafa lá, então é do SBT. Perfeito. É isso aí. Né? Quando é que vai fazer a pergunta? Que a gente bota a pergunta dele ao vivo. Vamos fazer isso, Big Boys? A produção tá ligada Vamos? aí. Avisa ele, pra avisar que a gente bota. Tá. E esse é o jogo que a gente falou que tem um jogo a menos, né? Porque aquele outro já foi pago. E olha aí, ó, o Vinha ali. Cadê ele? Ih, não tá ali ainda. Não, o Vinha ele vai ser apresentado após a coletiva do Fabrício Bruno. Um pra cada um, né? Isso. E a gente espera também que o Marcos Braz fale de uma vez por todas se vai rolar o Léo Ortiz, se não vai, se chega mais algum reforço. Porque a torcida quer saber, vai parar só no De La Cruz e no Matias Vinha? E aí? E a situação do Thiago Maia? Vai, não vai? A volta dos que não foram? Fica? Será que ele vai falar, ô Pedrosa? Ele tem que falar, né? Ele tem que dar uma satisfação pra torcida do Flamengo, até porque a janela de transferências fecha no dia 7. A gente tá o quê? No dia 19? Acho que hoje é dia 19, correto? É, 19. Então
falta pouco tempo aí, ele tem que tomar umas definições que são importantes, principalmente essa questão do meio-campo, do Thiago Maia. Lembrando que os clubes entraram aí na CBF pedindo a paralisação da Copa América, o Flamengo é um deles, o Vasco também, por conta dos desfalques que são possíveis, então o Flamengo precisa pensar no longo prazo, não adianta. Vai chegar no meio do ano, tem Copa América, vai perder 5, 6 jogadores? Obviamente qualquer elenco do mundo sentiria isso. Então você precisa reforçar agora para você se proteger. Pra você, o Rafa, tá de bom tamanho? Não, pra mim não. Pra mim ainda precisa de um ponta ali para brigar por posição com o Luiz Araújo, só tem ele da posição. Precisa aí de um zagueiro e precisa de um lateral direito, a minha opinião. E perdeu o Pablo, né? Perdeu o Pablo, pro perdeu o Botafogo. Rodrigo Caio, né? Repôs a saída do Felipe Luiz com o Matias Vinha, a gente não sabe ainda como é que chega o Vinha para a sequência da temporada. Tem o Ayrton Lucas, que ainda está em baixa, alternando, né, alguns jogos. Enfim, a gente vai ver aí, mas precisa de reforço sim. Eu acho que precisa também de um meio ofensivo, Rafa, porque a chance é muito grande do Flamengo perder o Arrascaeta e o De La Cruz. Então, assim, você precisa de um meio ofensivo ali. No meio do ano tem a Copa América. A Copa América. Exatamente. Sobre meia foi até bom o Pedrosa lembrar, o Tite vem trabalhando com alguns jogadores da base ali pro meio. O Lohan, que ainda não entrou, é meia de origem, e o Matheus Gonçalves, que retornou, faz a ponta e faz também o meio. O Flamengo não coloca um meia como prioridade para essa janela de início do ano. A prioridade do Flamengo é a contratação do Léo Ortiz. Para o meio do ano, aí são outros 500. Mas olha, a gente outro dia falou da fala repercutiu a fala do Tite algumas vezes dizendo como ele valoriza a base. Sim. O que, na verdade, é um caminho muito incomum dos últimos anos do Flamengo. O Flamengo se debruça em grandes contratações, em grandes elencos e dificilmente conta em salvar uma posição com um menino da base. Perfeito. Então, eles sobem com muita qualidade, vamos dizer assim, com muita Tranquilidade. Sim. Né? O Flamengo não tem o Pires na mão, desesperado para vender o menino, e o menino entra num elenco em que ele não vai ter que salvar nada. Que já sobe num time pronto. Pronto. Esse é um movimento que a gente não tem visto, ô Pedrosa, que é o Tite escolher tanto a base, talvez até abrir mão de uma contratação forte para buscar a base do Flamengo. O próprio Vitor Hugo também está Sim. jogando um pouco mais adiantado, né? Sobre o Matheus Gonçalves, eu acho que o Matheus Gonçalves é muito mais um ponta-direita do que um meia armador. Eu não vejo o Matheus Gonçalves com as características do De La Cruz ou do Arrascaeta. Acho que ele, até sobre o reserva que o Rafa falou aqui, acho que o Matheus Gonçalves poderia ser esse reserva do Luiz Araújo em uma eventual possibilidade. Mas eu repito, eu entendo que o Tite quer falar quando ele fala, para vir reforço tem que vir um cara do mesmo nível. Eu concordo com ele. Só que aí entra numa Copa América, são 9 jogos. Digamos que o Flamengo esteja disputando o título, que é uma possibilidade muito grande. Aí você vai jogar essa responsabilidade nas costas do garoto? Eu não sei se esse é o melhor caminho. Já a gente vai mostrar a vitória do Fluminense daqui a pouco. Põe aqui na tela, presta atenção